que agrada a Ele. Oremos, por favor. Pai, em nome de Jesus, glorifica Teu nome mais uma vez. É para isso que aqui eu estou, para que o Teu nome seja glorificado, engrandecido, exaltado. O Senhor não é Deus que divide glória com ninguém. O Senhor é maior, superior, todo-poderoso. O Senhor está acima de todo reino, domínio, governo, autoridade. Tu és tão onipotente que nem a eternidade encontra um espaço para Ti. E peço, meu Pai, pelo Espírito do Senhor, assim como durante o Senhor, a preparação desse sermão, Tu falaste comigo, já ouvi muito bem a Sua voz, e agora me usa para falar com a Sua igreja, porque eu tenho certeza que aqui quem está para ouvir Sua voz. Mas, meu Pai, queremos ouvir a Sua voz não somente, queremos ouvir a Sua voz e fazer o que a Sua voz mandar. Por isso, Espírito Santo, usa-me para a glória e honra do Senhor. Ora em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Todos se assentem, já foram para o banheiro, tomaram a sua aguinha. Por mais que não está muito calor, né? Agora a gente pode todos ficarem atentos à palavra. Não é chatice, mas é uma guerra espiritual, um culto não é um carnaval, é algo espiritual, existe uma guerra. As crianças estão em paz ali, papai e mamãe visitante, fica tranquilo, estão em boas mãos, há um espaço muito bom. Então, papai e mamãe, você também pode ficar bem tranquilo, né? Bem em paz, ok? Sobre isso, nessa noite, Deus quer falar com você, porque comigo Ele já falou sobre isso. As marcas de uma pessoa que agrada a Deus. Será que estamos agradando a Deus? Você já perguntou isso para Deus na sua oração? Deus, eu estou te agradando? Você sempre faz essa pergunta para Deus: Deus, eu estou agradando o Senhor? Ou, Deus, aonde eu estou lhe desagradando? Fazemos tantas orações, mas poucas perguntas como essa. Estou te agradando? Ou aonde estou te desagradando? Pedimos bênção, pedimos dinheiro, pedimos isso, pedimos aquilo, pedimos ecolar. Não é pecado você pedir, desde que seja a vontade de Deus. Porém, comece a perguntar para Deus: Senhor, eu estou te agradando? Porque é em vão eu agradar você e desagradar a Deus. É em vão você me agradar, porém você desagradar aos olhos do Senhor. O contexto desse texto, ou seja, os versículos anteriores, o contexto deste texto, cujo acabamos de ler, nos diz que Saul, que uma época foi o rei de Israel, o contexto nos diz que o rei Saul, ele ficou com medo porque o profeta Samuel demorava-se a retornar. E chegava-se então os inimigos contra Saul e se fortaleciam. Saul então, ele pecou simplesmente ao oferecer sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício era algo que era proibido ao rei oferecer, pois quem era que tinha que oferecer sacrifício eram os sacerdotes. Então Deus, o Senhor,
através do seu servo Samuel, o profeta, Deus mandou a mensagem a Saul da seguinte forma: Saul, o teu reino não subsistirá, não vai existir mais, você não vai ser mais rei. E outra coisa, Saul, o Senhor já tem escolhido para ele uma pessoa que lhe agrada. Olha que interessante, eu estou só trazendo um contexto bem resumidamente, o tempo é muito curto, para você entender, mas quer entender melhor, leia do capítulo 13 a seguir, ou você que já leu conhece a história. Observe que Deus disse assim: Samuel, fala para Saul que eu vou tirar ele do trono, vou tirar ele do reinado, e já escolhi uma pessoa que me agrada. É como se Deus dissesse: Samuel, eu já escolhi uma pessoa que tem as marcas que me agrada. Eu já escolhi uma pessoa, Samuel, que tem as características que me agrada. Já escolhi. A palavra escolhi aqui está no futuro. E como que pode isso acontecer sem saber quem é aos olhos humanos? Mas Deus está aqui na sua onisciência, aquele que sabe de tudo, dizendo: Samuel, eu já escolhi quem me agrada. E vira para o teu irmão e diga assim: Deus sabe quem é que lhe agrada. O que significa uma pessoa que agrada a Deus? Uma pessoa que agrada a Deus significa que esta pessoa manifesta no seu caráter traços do caráter de Deus. Agradar a Deus é manifestar no nosso caráter traços do caráter de Deus. O verbo agradar, do termo grego, é aresko. E aresko significa ser aceitável. Vou repetir. Agradar significa ser aceitável. Então, ou seja, Deus quer em nós marcas que Ele aceita. E quais são essas marcas? E quais são essas marcas, irmão Edson? Preste bem atenção nisso. O Senhor Jesus, obrigado, Tião. O Senhor Jesus, em João capítulo 8, versículo 29, Jesus, ele disse assim: aquele que me enviou, que é o Pai, está comigo, não me deixou só. Aí ele explica por que o Pai não deixou ele só na terra. Porque eu faço, olha o detalhe, sempre o que lhe agrada. Preste bem atenção nisso.
Você tem que entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e não tem esse pregador de inventar modismo em altar, não. Ele tem que pregar o que a Bíblia é. Jesus disse assim: olha, aquele que me enviou está comigo. Ele está falando do Pai. Não me deixou só. Aí ele vai interpretar porque o Pai não deixa ele só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Mas eu quero que você frisa um detalhezinho. Jesus não disse assim: porque eu faço o que lhe agrada. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Bendito seja o Cordeiro. Porque eu e você, aqui dentro, conseguimos agradar a Deus. Fácil. E nos bastidores. E quando estamos sós, dentro do carro, no trabalho, com o celular na mão sozinho, nas madrugadas, na noite, durante o dia, sentado no meio dos companheiros do trabalho, companheiras, estamos tanto aqui como lá, fazendo sempre o que agrada o Pai? Vamos ver. Eu vou usar Davi, mas eu poderia usar outros personagens bíblicos com marcas que agradam a Deus. Nós vamos usar Davi. Eu escolhi 4 marcas. Poderia trazer aqui pelo menos 22. O tempo é curto. Eu vou falar pelo menos 4 marcas baseadas em Davi, de uma pessoa que agrada a Deus. Primeira marca, ou primeira característica: uma pessoa que agrada a Deus é responsável. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, eu leio para vocês, fica como ouvinte, e após eu fazer a leitura, te convido, com todo respeito a você, olhar para o altar. 1 Samuel 16, 11 diz assim: perguntou Samuel a Jessé, Jessé é o pai de Davi: acabaram os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, falando de Davi, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A primeira marca de uma pessoa que agrada a Deus, tanto eu, você, mulher, quem quer que seja, tem que ser responsável. O que é responsável? Ser responsável pelos seus atos. Igreja, com todo respeito a você, escute. Todos os irmãos de Davi, quantos eram? 7. Todos os irmãos de Davi, os 7 irmãos de Davi eram os mais velhos. Eram os que tinham que dar exemplo para Davi, porque Davi era o caçula. Todos os irmãos de Davi eram os mais velhos, Davi era o caçula. Detalhe: enquanto os irmãos de Davi estavam lá na casa dele, do pai com eles, Davi ainda estava no campo, no pasto, detalhe, apacentando as ovelhas do pai. Os mais velhos, que tinham que ser os responsáveis, estão em casa, e Davi está onde? Lá no pasto. Você vai entender melhor.
Se fosse outro dia, meus irmãos, peraí, os meus irmãos estão lá em casa, e eu ainda aqui nesse pasto. Quer saber de uma coisa? Eu vou para casa, deu o que deu, o resto fica para amanhã. Não, Davi não disse isso. Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas, tarefa de um responsável, porque Davi está no pasto porque ele tinha tarefa a cumprir, independente do que os outros fizeram ou não. Davi estava fazendo o que? A parte dele. Você quer ver outro exemplo de responsabilidade de Davi? O versículo 17 e o 18 do capítulo 17, 1 Samuel, diz assim, ó: disse Jessé a Davi, olha só, Jessé é o pai de Davi: leva para os teus irmãos um efa desse trigo tostado, 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento até os irmãos. Verso 18: porém esses 10 queijos leva ao comandante de 1000. Agora eu entro por 20. Davi, pois, no dia seguinte, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Responsabilidade. Se Davi não fosse responsável, sabe o que ele faria? Pegava toda aquela encomenda que o pai mandou ele levar para os irmãos dele lá na fileira da guerra, largava as ovelhas, lá vão ter, lançada pelo canto. Mas não, o pai deu uma ordem: olha, leva esse alimento para os teus irmãos que estão lá na fileira da guerra. Ele ajuntou os alimentos, procurou um guarda de confiança e disse: vem cá, eu tenho uma ordem do meu pai, eu vou ter que levar uns alimentos para meus irmãos e saber como eles estão, porque o pai quer notícia deles. Você pode cuidar das ovelhas até eu chegar? Eu te faço uma pergunta: estamos sendo responsáveis como Deus quer que sejamos? Queremos o trono, queremos a honra, queremos o reconhecimento, mas do alto céu, Jeová, que ninguém se esconde, sabe quem é e quem deixa de ser responsável. Eu estou falando de um moço caçula, de mais ou menos 16 a 18 anos, que poderia ser um irresponsável, mas aquele é o responsável. Ele tem responsabilidade. Escute, uma pessoa que agrada a Deus, meu amigo, minha irmã, é responsável pelos seus atos, pelo seu trabalho, pela sua família e também pelo seu cargo dentro de uma igreja. Seja eu o pastor, seja você um obreiro, seja você um membro, somos responsáveis. E Deus cobra isso de nós. Já o irresponsável, a pessoa irresponsável, nunca vai agradar a Deus. Por quê? Porque o irresponsável leva tudo à brincadeira. A pessoa irresponsável faz de qualquer jeito. A pessoa irresponsável é relaxado e relaxada com as coisas de Deus. Deus nunca honra uma pessoa dessa. Pastor, o senhor está falando que eu sou irresponsável? Não, eu estou pregando a palavra a milhões de pessoas no YouTube que vão ouvir essa mensagem. Não estou citando nome, mas escute, olha para o altar. Pregador que é pregador não escolhe mensagem, ele prega a mensagem que Deus dá. E eu não tenho mensagem porque eu não sou dono, eu estou aqui para transmitir. Cabe eu e você saber se somos ou não responsáveis. E não estou preocupado em você gritar glória a Deus e aleluia.
Porque movimento não traz avivamento. A mensagem genuína traz mudança. Observe que eu estou falando sobre isso. Deus sabia que Davi tinha marca de responsabilidade. Davi sabia que Davi era Deus sabia que Davi era um moço responsável. Estamos sendo responsáveis lá onde trabalhamos? Você cumpre com responsabilidade? Cumprimos com responsabilidade? Igreja, eu digo isso com uma dor no coração. O que tem de crentes, membros de igrejas por aí, não todos, estou falando, o que tem de obreiros e obreiras, músicos, pastores e pastoras, não todos, mas o que tem de pessoas irresponsáveis, não está escrito no gibi. Não está escrito. Não tem responsabilidade com o horário. O culto começa às 8, chega às 8h30. E não é só um culto, não, todo culto. Não tem responsabilidade com as coisas de Deus, lá no trabalho, com a família. Deus, escute, Deus nunca chama pessoas irresponsáveis. Por favor, não saia dessa porta dizendo: nossa, o bispo disse que eu sou um irresponsável. Não, não estou citando o seu nome. Eu estou aqui trazendo a palavra. Deus, irmão, diga para o teu irmão: Deus não usa irresponsável. Querido, Deus não honra irresponsável. Observe aqui que Deus está fazendo o quê? Tirando o irresponsável, Saul, e levantando quem? O responsável. Uma pessoa responsável, igreja, é aquele que você, por exemplo, pega uma encomenda valiosíssima. Você chega e fala assim: irmão, vem cá, essa encomenda guarda com você, toma aí. Daqui um ano eu vou voltar e vou pedir a encomenda. Aí você coloca na mão do irmão. Passa um ano, você procura ele fala: está aqui, ó, a encomenda está do jeitinho que você deixou com ele. Porque ele é um sujeito responsável. E uma pessoa que você sabe que é responsável, ei, pode confiar de olhos fechados. Agora o irresponsável, cuidado. E quando você é responsável com as coisas de Deus, os irresponsáveis falam: é puxa saco. Está fazendo porque é para o pastor. Por que você já não mora lá? Os irresponsáveis são assim. Mas o responsável não dá ouvidos para os irresponsáveis. O responsável faz porque sabe que quem está abençoando ele é Jeová. Bendito seja Deus. Diz para o teu irmão: uma pessoa de responsabilidade agrada a Deus. Então deixam falar o que quiser. O que quiser. Quando tem reunião de obreiro lá em Maringá, o Sandro na sexta, reunião no sábado, o Sandro na sexta mandou uma mensagem: bispo, o apóstolo pediu para você abrir a oração tal hora amanhã na reunião. Eu estou lá 1 hora antes. E quando dá a hora certinho, eu abro a oração.
e tantas coisas. Aí a pessoa quer ser honrada, mas não tem responsabilidade. O patrão pede algo, mas não é responsável. E assim vai. Mas quando você usa a sua responsabilidade, acredite, você nunca vai perder. Porque quem levanta, quem honra e quem abençoa não é o homem, é Deus usando o homem. Então não basta somente a gente ter uma promessa: eu vou te honrar, vou te levantar, vou te usar. Querido, a promessa age junto com as nossas atitudes. Então Deus está dizendo: continue você sendo responsável na igreja, responsável no trabalho, responsabilidade com a família, responsabilidade com as suas contas para pagar, responsabilidade, porque no tempo de Deus, Deus vai te abençoar. Quem está entendendo isso? Amém? Diga para o teu irmão: continue sendo responsável. Você só tem a ganhar da parte de Deus. Observe que os irmãos de Davi, irresponsável, só ficou vendo Samuel jogar o azeite na cabeça de Davi. Deus fez questão de tirar Davi do pasto, trazer diante dos irresponsáveis e honrar o responsável. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, olha, por favor, se Deus te deu um dom, trate com responsabilidade. Se Deus te deu um cargo, trate com responsabilidade. Se Deus te salvou do mundo, trate isso com responsabilidade. Lá no teu trabalho, seja responsável. Se você não está gostando do trabalho, peça conta, mas não dê mau testemunho de crente. E pare de ficar falando mal do teu patrão, porque até ontem foi o dinheiro do teu patrão que pagou tua conta. Peça conta: patrão, me abençoa, eu vou para outro lugar. Seja um homem, uma mulher, que faz a diferença. Amém? Aqui não tem por aí igual falar o chicote. Aqui não tem chicote, que ninguém tem chicote de estralar aqui não. Aqui é uma palavra exortativa, mas sabe o que é exortativa aqui? É uma palavra de edificação. Chicote está estralando. Que chicote? Que não tem cavalo, animal aqui? Chicote usa para bater em cavalo, égua por aí, não. Nunca vi isso na Bíblia, o chicote vai estralar aqui. Não vi isso ainda não, estou procurando. Faz 26 anos que eu procuro isso. Diga para o teu irmão: o responsável, Deus abençoa. Vamos, segunda marca de uma pessoa que agrada a Deus: é extremamente obediente. Vamos usar o irmão Davi. Eu poderia usar outros irmãos na Bíblia, mas vamos usar o irmão Davi. 1 Samuel 16, 10. Diz assim, ó: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu eles não. Perguntou Samuel, no verso 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Verso de número 17, agora do capítulo 17, diz assim: disse Jessé ao seu filho: leva-te, peço-te, leva para os teus irmãos um efa desse trigo tostado, 10 pães, leva ao acampamento aos teus irmãos. Verso 18: e esses 10 queijos leva ao comandante. Visita teus irmãos, vê se eles estão bem.
traz para mim uma prova como eles estão. Verso 20: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se, partiu como Jessé, teu pai, ordenou. Não é para bater palma, não. Escute isso. Não. Escute isso, irmão. Quando Samuel falou assim para Jessé: manda chamar Davi. Não sei quem foi chamar Davi. Não sei quem foi. Entra comigo na cena. Vamos pôr um dos irmãos de Davi. Vamos colocar alguns irmãos. Está lá Davi, lá no pasto, está apacentando. Um dos irmãos chega e falou: Davi! Ô Davi! Oi! Tem um profeta lá em casa. E o profeta falou para o pai que era para o pai mandar eu vir aqui chamar você. Como é que é? É, para você em casa. Estou indo. Obediência. Outro versículo que nós lemos do outro capítulo, Jessé deu uma ordem: olha, leva isso lá para os teus irmãos, vê se eles passam bem, leva lá para o comandante. A Bíblia diz que no dia seguinte, Davi levantou e fez o que o pai mandou. Obediência. O presbítero Douglas disse aqui na hora da oferta, que Deus não está preocupado com a qualidade, mas a perseverança da obediência. Querido, muitas vezes a bênção de muitos oscilam, porque a obediência também oscila. Hoje eu obedeço, Deus me abençoa. Amanhã eu desobedeço, Deus não me abençoa. Obediência não pode oscilar. A obediência tem que ser extremamente e sempre constante. Quer está tudo bem ou mal, eu preciso obedecer a palavra de Deus, a minha autoridade superior. Querido, preste bem atenção por gentileza. Êxodo capítulo 17, do versículo 9. Eu vou só sair um pouquinho desse texto, mas eu quero usar um irmão aqui que Deus honrou demais. Fala comigo: Josué. Deus honrou Josué de uma forma. Primeiro, preste bem atenção. Quando Moisés morre, Deus poderia ter escolhido Jetro, que era um dos filhos de Moisés, ou Gerson, porque Moisés teve dois filhos, Gerson, ou seja, Jetro fosse Gerson. Mas escute, Moisés morre, Deus chega a Josué e disse: Moisés, meu servo, é morto, tu porém levanta, passa o Jordão com esse povo. Escute, ser sucessor de qualquer um é moleza. Agora, olha para mim, ser sucessor de um camarada que Deus falava face a face com ele, ser meu sucessor é moleza, porque não chegam na unha de Moisés. Agora vem cá, ser sucessor de Moisés, Deus escolhe quem? Josué. Por quê? Era o obediente. A Bíblia diz no versículo de número 9 do capítulo 17 de Êxodo, está escrito assim: com isso ordenou Moisés a Josué. Josué escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro e o bordão de Deus na minha mão. Verso 10, Êxodo 17. Fez Josué como Moisés lhe ordenou. Observe que Josué não era ainda sucessor de Moisés, não, amigo. Mas lá atrás, Jeová que tudo vê, sabia que o camarada era obediente no extremo. Deus
Deus me usa, Deus me dá dom, Deus me enche do teu Espírito, Deus. Aí Deus fala, peraí, está faltando uma marca. Você não obedece pastor, você não obedece patrão, você não obedece leis de trânsitos, você não obedece leis terrenas, você não obedece o teu professor, você não obedece a tua professora. O patrão fala uma coisa, você fala duas. A patroa pede uma coisa, você fala três. Isso está tudo englobado na obediência. Mas eu estou falando aqui da obediência de Josué com seu pastor Moisés. Moisés disse, vem cá Josué, escolhe uns homens para ir para a guerra, para ir para a luta, para lutar contra o rei Amaleque, contra os amalequitas. Amanhã, Josué, eu vou estar lá no alto da montanha, vou subir lá, e o bordão, o cajado, que era uma varinha de 1,5 metro mais ou menos, que Moisés usava, ela tinha uma curvinha na ponta. Porque quando a ovelha se dispersava para um canto, ele usava aquela curva e puxava a ovelha para cá. Aí Moisés disse, o cajado amanhã vai estar na minha mão lá em cima. Aí no versículo 10, os irmãos acabaram de ler lá, ó, fez Josué como Moisés lhe disse. Josué não disse a Moisés, espera aí, poxa vida, não dá para ser outro dia, outra hora. Não. O obediente não questiona uma ordem. Quando a pessoa questiona uma ordem, é desobediente. O que o teu patrão, pastor, o que a sua pastora tem lhe pedido? Talvez eu estou pregando no YouTube, deve ter algum membro de alguma igreja por aí ouvindo isso, algum obreiro, sei lá eu. Eu só sei de uma coisa, a palavra não volta atrás vazia. Pastor, o que é obedecer? Cumprir ordens. Cumprir ordens. Gente, Deus não abençoa, Deus não honra, Deus não usa crente desobediente. Conversa fiada. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que qualquer um colocar a mão na tua cabeça. Você não sabe se o camarada lá obedece ou não a Deus, o pastor ou não. Às vezes é um desobediente, cheio de mal, energia negativa, e pá, que tua mão na tua cabeçona. Principalmente quem gosta de ficar atrás de profetadas por aí. Ora por mim, vê o que Deus vai falar. Às vezes o camarada está lá, meu amigo, minha amiga, sei lá onde, não obedece a Deus. Não obedece uma liderança, uma autoridade espiritual. Josué, ele obedecia uma autoridade espiritual. Um pastor, uma pastora é uma autoridade espiritual. Foi Deus que constituiu o pastor para a ovelha. Pastor, o senhor está dizendo que eu não te obedeço? Não, eu estou pregando a palavra. Só que diz a palavra para jogar nos outros, não, meu irmão, estou pregando a Bíblia. Cada um sabe por si. Agora, quando o camarada, quando o irmão ou a irmã é obediente, a paz, Deus prospera, Deus abre porta, Deus cumpre promessa, Deus levanta, Deus honra. É o primeiro vendedor na loja, a primeira vendedora, a pessoa é de destaque. Aí o diabo invejou, você está vendo? Sai fora, cão do inferno. É porque obedece a autoridade. A autoridade fala, faz isso, faz. Vem orar 2 horas, vou lá, estou com o microfone orando, de joelho no chão. É isso, irmão. Aí Deus vê tudo isso. Aí Deus responde a oração do obediente. Deus fala com o obediente. Deus usa alguém para falar com o obediente. Deus abre a porta. E quando a pessoa pode estar faltando para o último para pagar o boleto, Deus vem, escancara, dá dinheiro, abençoa. Porque a obediência gera o quê? Bênção.
bênção. Amém? Fala para o teu irmão, quer ver Deus te honrar? Obedece à autoridade espiritual. Irmão, faz 25 anos, Jonathan, que eu prego. O que eu já vi de desobediente ser derrotado. Até um tempo, irmão Rafael, era obediente. Aí se achou, começou a desobedecer. Jeová começou a jogar no chão. Eu conheço uns que perdeu tudo. Foi para cinza. Ah, esse pastor não sabe o que está falando. Eu vou obedecer essa pastora não. Pastor meu é o bispo. Não, ela também é pastora. É minha esposa. Deus levantou como pastor. Se faltar aqui, eu aqui, ela que assume. Ah, esse patrão aí, esse patrão sabe o que fala. Aí você fica lá só naquelas rodinhas conspirando contra o patrão, coitado. Nem está sabendo se está falando mal dele. Ah, essa firma exige demais. Quando foi para você entrar lá, você sabia o que a firma pediu. O que a firma queria de você, os horários, tudo certinho. Já falei e falo de novo. Não está contente, perde a conta. Mas não escandaliza o evangelho lá. A Bíblia diz, ai daquele que por onde vier o escândalo. É melhor que amarra uma pedra no pescoço e joga dentro do mar. Não escandalize. Não está contente? Pede conta, sai de lá. Fala para o teu irmão, não tem nada de chicote aqui não. Diga a Bíblia. E vai fazer bem para a gente, irmão. Querido, por Moisés, por Josué ser um obediente, já eu volto para o irmão Davi. Querido, já disse e repito, quando Moisés morre, o que Deus faz? Escolhe Josué. Levanta Josué. O tempo é curto, você conhece. Estuda a história de Josué. Estuda qual guerra ele perdeu, qual batalha ele perdeu. E lá no finalzinho Josué enche a boca e fala, escolhe hoje quem vocês querem servir. Eu e minha casa, a gente serve a Deus. Toda a casa de Josué foi salva, porque Josué foi obediente. Irmão, vou liberar em cima desta palavra uma profecia. Se você manter a obediência à tua liderança espiritual, que é uma autoridade constituída por Deus, se você se manter obediente à palavra de Deus, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai operar na tua família, Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai abrir porta onde não tem, Deus vai te ajudar na faculdade, Deus vai te levantar como empreendedor, uma empreendedora. Não precisa, irmão, ficar debaixo da mão de ninguém, é só obedecer e Deus testa a nossa obediência. Deus nunca vai chegar e dizer assim, fião, eu vou testar a tua obediência. Deus vai usar alguém para testar a nossa obediência. E se você vacilar na obediência, desobedeceu, Deus trava a bênção, Deus trava a honra, Deus trava. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam com o microfone para orar. Os dois irmãos chegou em mim e disse, bispo, que hora o senhor quer que comece a orar? Obediência. Não sou o anjo, mas procure o nosso pastor, o apóstolo, fala, que dia que o bispo desobedeceu o senhor? Porque eu congrego com ele. Porque antes de você membrar aqui, puxa a minha capivara. Puxa. Tenha liberdade, vai lá. Eu vim falar com o senhor, apóstolo. Precisava perguntar do senhor, tem um bispo Edson lá, está com o senhor 25 anos. Ele obedece aqui o senhor? O que ele falar, você toma a decisão. Eu posso falar isso, mas alguns por aí não podem falar isso, porque nem a minha obedece, e estão pregando por aí. Olha para o teu irmão, a obediência te faz uma grande pessoa.
quer teu nome reconhecido, quer que o teu nome seja soprado, quer que Deus te honra no trabalho, quer que você seja um grande próspero em todas as áreas, familiar, espiritual, financeira e até física. Quero, bispo, pois bem, pratique a obediência. Você já notou que depois que você começou a obedecer, como as coisas começaram a melhorar? Olha quem você era lá atrás quando vivia em desobediência, um zero à esquerda. Olha quem você é hoje pela obediência. Deus te prosperou tanto. É simples. Eu não digo que eu sou contra as campanhas que as igrejas fazem. Eu prego em campanha. Eu sou bem a favor. É só obedecer. É só obedecer a palavra. É só obedecer a autoridade espiritual cujo você está debaixo das mãos. Se é aqui, se é na igreja A ou B, obedeça. Obedeça. Quando Moisés morre, Deus escolhe Josué. Eu já disse, mas eu gosto de repetir isso. Deus escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés. Olha o cargo que Deus deu para Josué. Olha a posição. Já disse, ser sucessor de um, desculpe falar, um Zé Arruela é moleza. Agora, ser sucessor de um cara que subia ao monte, Deus descia em relâmpagos e raio, e com o dedo escreveu os mandamentos na pedra que está na mão do cara. O cara quebra a pedra e Jeová fala, sobe de novo que eu escrevo de novo. O cara disse, olha, eu vou subir a montanha, mas se o senhor não for comigo eu não subo. Pois bem, pode subir que eu vou passar pelas tuas costas. Querido, ser sucessor de um homem desse, quem não quer? Porém, é só obedecer. É só obedecer a palavra. É só obedecer em primeira palavra a autoridade espiritual que Deus te constituiu. Ei, se alguém for falar mal de um pastor para você, fala para a pessoa, vai se converter. Diga para o teu irmão, por Josué obedeceu uma autoridade espiritual, Deus o levantou. Querido, Deus era com Josué, Deus abençoava Josué, porque Josué obedecia ao seu pastor. Vamos para o irmão Davi. Poderia falar bastante desse Josué hoje, mas nós está em Davi. Voltando para Davi, a Bíblia diz que Deus era com Davi, por onde quer que Davi ia. Por quê? Porque Davi obedecia, era obediente. Diga para o teu irmão, continue sendo obediente a Deus, continue sendo obediente ao seu pastor. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Então, primeira marca, qual é a primeira marca de uma pessoa que agrada a Deus? Como é que é? Responsável. Qual é a segunda marca de uma pessoa que agrada a Deus? Vamos para a terceira, caminhando rapidinho. 1 Samuel 18, versículo 5. A terceira marca de uma pessoa que agrada a Deus é prudente. A pessoa tem prudência. Verso 5, 1 Samuel 18 diz assim: saía Davi aonde quer que Saul enviava, Davi se conduzia com prudência. Davi se conduzia com prudência. Uma pessoa prudente é uma pessoa que não toma atitude precipitada. Uma pessoa prudente, ele sabe o seu lugar e não se intromete onde não é chamado. A pessoa prudente não é arrumadora de confusão, de contenda. O prudente ou a prudente não vive puxando um tapete de ninguém para crescer. O prudente, ele faz, presbítero Douglas, as coisas com seriedade. É sério.
A prudente não fica com brincadeirinha no altar, no trabalho, é sério. Não que é um carrancudo, mas é uma pessoa séria. O prudente não fica com beijoquinha em menininhas, não. A prudente não fica com beijoquinha nos irmãos, não. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, amém. O prudente sabe se colocar, se posicionar. A pessoa prudente, ele, como eu disse, faz as coisas com seriedade, faz as coisas com cuidado. O prudente não faz de qualquer jeito. Davi se conduzia com prudência. Prudência. Não me leva a mal, por favor. Eu estou sentindo dizer isso. Os teus ensaios você faz com prudência? Ou faz de qualquer jeito? Chega na hora que você quiser, da maneira que você quer. Deus é testemunha em mais a minha família, irmão. Para mim pregar a palavra eu tenho que me trancar em casa. O meu neto hoje ficava, vovô, e eu tive que, filho, já o vô atende o seu, eu tive que ficar algumas horas sem brincar com o meu neto, porque eu estava dentro do quarto com a Bíblia na cara. Eu tinha que pregar. Tem gente que vai louvar nos altares, não jejua, não se santifica, não se purifica, do jeito que vem da praia, da piscina, sobe para os altares. Com todo respeito, mas tem pastores por aí, meu amigo, passa o dia inteiro nas festas, nas piscinas, e deixa eu abrir, vou pregar a palavra. O cara não se santifica, não se consagra, não busca em Deus, não toma posição. O prudente, irmão, ele sabe se posicionar. Eu não sei, presbítero, Doga, pastor, como é que tem pessoas para subir no altar de qualquer maneira? Fazer as coisas para Deus, irmão. Deixa eu ir lá pregar, deixa eu ir lá cantar, deixa eu ir lá dançar. Já fui. Para com isso. Porque se Deus não receber, se Deus não for glorificado, é em vão. Se a glória não for para Jeová, é em vão eu pregar a palavra. Se a glória não for para Jesus, é em vão você dançar uma coreografia, que é aqui, que é acolá. Se a glória não for para Jesus, é em vão a gente servi-lo. Salomão diz nos seus provérbios, capítulo 1, versículo 5, Salomão diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. O capítulo 22, verso 3, Salomão diz: o prudente vê o mal e se esconde e corre. Jesus disse: seja simples como as pombas, prudente como a serpente. A gente tem que andar com prudência. Não, se não cabe a mim, não entra no meio, não bota o bico. O prudente sabe se conduzir. Diga para o teu irmão: o prudente agrada demais a Deus. Quarto, vamos pular para o outro. Quarto, é só quarto, Marquinhos. Poderia falar um tanto bom. Quarta marca de uma pessoa que agrada a Deus é uma pessoa cheia de fé. Cheia de fé. Cheia de fé. Diga para o teu irmão: se você é cheio de fé, você agrada a Deus demais. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Aí ele vai para o versículo de número 6 do mesmo capítulo e diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que Deus se aproxima creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o aproximam e o buscam. Davi era um moço cheio de fé.
A Bíblia diz, Paulo diz assim, Romanos 10, 17, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jeová. Fé é um dom de Deus. Paulo diz em Coríntios, que quanto mais você ouve a Escritura, mais a sua fé é acrescentada. João diz que o justo viverá pela fé, e ainda ele fala, a vitória que vence o mundo é a sua, não a do vizinho, a sua fé. É fácil eu dizer que tenho fé quando eu tenho dinheiro no bolso, a conta bancária está cheia. A Bíblia diz que pela fé Abraão foi para um lugar em que Deus o mandou sem conhecer. Pela fé, Enoque andou com Jeová, a ponto de Jeová o translandar. Pela fé, Raabe desceu Josué lá da janela. Pela fé. Querido, o que a gente pode aprender com a fé de Davi? Primeiro, a fé de Davi nos ensina que a fé nos transporta para o mundo de Deus. Golias, o guerreiro de Gate, ele está olhando para Davi, um moço de 1,58 de altura, mais ou menos. Ele olha para Davi como um garoto, só que Golias não ia lutar com Davi. Pela fé, Golias estava lutando contra o Deus de Davi. Diga para o teu irmão, Golias não está mexendo com você. Golias está mexendo com o seu Deus. A fé me transporta para o mundo de Deus. Em 1 Samuel 17, nos diz também que a fé determina o futuro. O versículo 46 a 47 de 1 Samuel diz assim, no capítulo 17, olha só, Davi determinando o seu próprio futuro. Verso 47, Davi na guerra contra Golias. Hoje mesmo, isso é fé. O cara está lá de 3 metros de altura, só a ponta da lança é 7 quilos, a armadura 58 quilos, o capacete 27 quilos. Davi olha para o cara e fala, hoje mesmo, olha, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isso que é fé, gente. Vou te ferir, vou tirar a sua cabeça e os cadáveres do arraial aos filisteus darei. Aí ele repete novamente no próximo, hoje mesmo, olha lá, hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos. Aí Davi continua, e saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Aí Davi diz assim, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Pega na mão do teu irmão e diga, do Senhor é a sua guerra, do Senhor é a tua peleja, é do Senhor a tua batalha. Cala-te na presença dEle e deixa Ele guerrear por você. A fé determina o meu futuro. Davi está determinando o futuro dele. Davi não guerreou ainda. Davi não tinha pegado 5 pedras do ribeiro de Bison. Davi não tinha pegado 5 pedrinhas para colocar na funda, ainda não. Davi abriu a boca cheio de fé e começou a determinar, vem cá, filisteu, olha aqui, seu Golias de Gate, seu incircunciso, eu vou dar tua carne para os urubu. Vem cá, hoje mesmo eu vou te vencer.
O que eu aprendo com isso? Eu aprendo quando uma pessoa cheia de fé, a pessoa libera a palavra. Qual foi a palavra que Davi liberou? Hoje mesmo. Qual foi a palavra? Hoje mesmo. Aleluia. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Aí o versículo 48. Olha só, no 46:7, Davi disse, ele liberou a palavra: hoje mesmo, filisteu, vou te ferir a cabeça, vou pegar você pelas mãos, vou cortar o teu pescoço e levar para o povo ver. Hoje mesmo, Davi liberou a palavra. Um crente cheio de fé não fica quieto na luta. Um crente cheio de fé não vê luta como luta, vê luta como vitória. Um crente, irmão, cheio de... Por isso que o pastor te aconselha: quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você medita a Bíblia, quanto mais você vem para o culto ouvir pregação, mais você é cheio de fé. Aí vem Satanás, e quando ele vem com as batalhas, você vai, sai fora encardido. Você já está debaixo do pé de Jeová, e o meu Jesus vai te derrotar com um assopro, hoje mesmo. Amanda. Agora, meu amigo, por favor, não me leve mal. Uma pessoa que não é cheia de fé, irmão, está uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, ele já fala é tempestade. Uma pessoa que não é cheia de fé, saiu uma espinha, já fala é um câncer. Uma pessoa que não é cheia de fé, se uma pessoa espirrar, sim, ai meu Deus, é o Covid. A pessoa cheia de fé já levanta cedo do outro dia, já levanta, hoje eu venço, hoje a vitória é minha, hoje eu sou guerreiro, hoje eu vou ter a bênção. Já levanto, não levanto, meu Deus do céu, mais um leão para matar, mais um urso. Para com essa conversa fiada. A luta não é sua, a luta é de Jeová. Aleluia. Você conhece crente assim? Tá bem, irmão? Ai, matando um leão, deixando outro para outro dia. Só abrindo a boca para derrota. Você está bem, irmão? Ixi, eu estou num vendaval. Meu Deus do céu. Para de abrir a boca e determinar derrota. Abre a boca e determina vitória. Como assim? Por exemplo, o médico disse, não tem cura. Aí você fala, doutor, hoje mesmo Jeová me cura. Como assim? Irmã, o teu marido não está na igreja, mas você chega e fala, o meu marido vai vir para a igreja e vai ser um homem de Deus. Não é sair de casa, ai meu Deus, que dia que meu marido vai ser crente? Uma pessoa de fé não é duvidosa. Uma pessoa de fé, meu amigo, mesmo que ela não está vendo a porta, ela diz, já passei por ela. Cutuca o vizinho e fala, você tem fé mesmo? Você tem fé mesmo? Hã? Imagina você diante de o Golias 3 metros de altura, o cara está babando igual um leão velho, para arrancar a tua cabeça e te esmagar. Ele diz, vem cá ô moleque terrível, te mato hoje e vou dar você para os urubu comer todinho você. Davi olha e fala, vem cá, hoje mesmo. Vai ser ao contrário, senhor Golias. Quem ri por último vai rir melhor. Fala para o teu irmão, determina a sua vitória, porque a tua palavra tem poder. Determina a porta aberta, determina um milagre, determina, chega diante da luta e diz, Senhor, eu creio Senhor, eu creio Senhor, eu determino, a porta vai abrir Senhor, Senhor, eu determino a minha vitória, estou saindo com a minha bênção aqui hoje. Pega na mão do teu irmão com todo respeito. Se é um irmão que está aí, pega na mão do irmão. Se é uma irmã, respeita, não pegue na mão dela. Mas diga para essa pessoa, a guerra não é sua, a guerra é do teu Deus.
Eu concluo com isso. Davi, primeiro, ele era segundo, terceiro, quarto. Ok, agora escute. Poderei eu colocar alguns pontos na conclusiva? Coloco só um resultado da pessoa que agrada a Deus. Se eu for responsável, se eu for obediente, se eu andar com prudência, e se eu for um homem cheio de fé, eu tenho um resultado na minha vida de muitos. Vou usar um por causa do tempo, e vou usar um texto. 1 Samuel 16, 18. Eu peço a gentileza. Quer que vocês coloquem aí ou eu leio? Nós vamos ler a última parte, por favor. Primeiro, olha o resultado de uma pessoa que agrada a Deus. 16, 18, por favor. Eu quero ler com vocês aqui para a gente. Isso. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé o belemita, por gentileza, que sabe o que? Tocar, é forte e valente, homem de guerra, cuidadoso em palavras, de boa aparência. Não, você ficou de boca fechada olhando para minha cara. Resultado de quem agrada a Deus. Cutuca o vizinho, prega para ele, fala assim: quer ver Deus ser com você? Diga, quer ver Deus ser contigo? Agrada a Ele, agrada a Ele, agrada a Ele, agrada a Ele. A Bíblia diz assim, olha: e o Senhor era com ele, e o Senhor é com ele. Pastor, peraí, quem agrada a Deus é responsável, é obediente, é prudente, é cheio de fé. Poderia aumentar a lista, mas quem agrada a Deus tem com Ele a presença, detalhe, a presença pessoal constante de Jeová. Observa que o texto diz: e o anjo era com Davi. Não, o próprio Deus. Não diz que o anjo era com Davi, o próprio. Escute, quando Deus na Bíblia afirma que está com alguém, porque Deus não mente e não pode mentir. Quando Ele afirma que Ele é com você, olha bem nos meus olhos aqui, ó, na bolota do meus olhos. Quando Deus afirma que Ele é com você, escute, não aceite conversa do diabo para falar que você está sozinho, mas tenha certeza. Jeová, vem cá, filho. Jeová faz assim, ó. Jeová faz assim, ó. Jeová faz assim, ó. Já, mão. Jeová faz assim, ó. Vamos junto, estou com você. Vamos junto, nós estamos juntos. Estou com você. Estou contigo. Aonde você vai, Jeová? Ó, aqui, ó. Quando você agrada a Deus, Jeová faz assim, ó. Ele te pega pela tua mão e vai na frente. E quando ele vai na frente, os capeta vai tudo batendo em retirada, vai dando continência. E Jeová, vem, meu filho, vem comigo. Vem, eu sou com você. Eu sou contigo para onde quer que você vai. Aleluia! Ai, 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 ai. Será que você não entende isso, irmão? Você não vê, mas aonde você está passando? Você está lá pilotando o carro na estrada com a tua família. O diabo vai para um acidente. Está lá com o caminhão, vai para um acidente. Aí Jeová fala: vai nada, porque eu sou escudo. Eu estou na frente, vou andando. Aí Jeová vai arrebentando tudo quanto é. Aí estão lá os catimboceiros preparando um trabalhinho contra você. Aí Jeová fala: trabalhinho? Eu sou com ele, eu sou com ela, eu sou com a família. Esse trabalho não funciona. Deus está dizendo aqui, ó, se você continuar agradando a Ele, Ele vai com você. Ele vai com você. Diga para o teu irmão, ó, onde você for, Deus vai junto. Deus vai junto. Você não vê, mas Ele está junto. Eu já disse aqui, vou dizer muitas vezes: o diabo não tem medo de mim nem de você.
O diabo tem medo daquele que anda com a gente. A presença de Deus. E quantas pessoas abandonaram essa presença e estão aí hoje andando sozinhos e sozinha, correndo um perigo. Eu termino com isso. Foi por isso que Davi, sabendo que Jeová era com ele, Davi pega a pena, a tinta. E ao pegar uma pena e uma tinta, Davi disse: eu preciso louvar o meu Deus, porque o meu Deus, Ele me guarda dos meus... Então eu vou louvar Ele. Como, Davi, você vai louvar Ele? Ele pega a pena, pega a tinta, porque os salmos é conhecido como salmos de oração, salmo de louvor, salmo de cântico. Aí ele vai no capítulo 27, ele fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles tropeçam e caem. Sabe que Davi está dizendo: Jeová é comigo, então vamos lá, Ele é a minha salvação e Ele me protege. Diz para o teu irmão: Deus era com Davi. Não, Deus era com Davi. Diga: Deus também é com você, em qualquer lugar. Esta é a palavra do Senhor. Toda a glória é para o Senhor, toda a honra é para o Senhor.